Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Rambo, especialista em treinamento de força e professor de levantamento de peso olímpico da Stronger BR e da On Body Evolution. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o agachamento por trás, o back squat. Dentre os exercícios mais importantes, dentre os exercícios básicos de treinamento de força, o agachamento ocupa um lugar de destaque. Ele é bom para uma pessoa normal, para ter força suficiente para subir uma escada, para levantar de um vaso sanitário, até para um atleta que precisa melhorar a sua força explosiva para um salto, para um chute, para uma corrida em velocidade. Então ele tem o agachamento, como trabalha a extensão de tornozelo, a extensão de joelho e a extensão de quadril, de forma simultânea, tem uma correspondência dinâmica para ações da vida diária e para movimentos fundamentais nos esportes também, né? Então ele é um exercício muito importante que deve estar sempre nos programas de treinamento de força, seja para qualquer for o objetivo. Como eu falei, de forma dinâmica ele vai trabalhar a extensão de tornozelo, a extensão de joelho e a extensão de quadril, tendo um foco principal nos músculos extensores de joelho, no quadríceps. E também, dependendo da amplitude de movimento, quanto mais você desce, mais o glúteo máximo também é trabalhado. Mas não podemos esquecer também dos músculos sinergistas e dos músculos estabilizadores do agachamento. Então todo o core, toda a região central também é bastante solicitada, os paravertebrais, né? Os músculos lombares, os paravertebrais que vão sustentar essa carga, que vão estabilizar esse peso nas costas, o glúteo médio e os adutores, que também vão estabilizar o membro inferior, não permitindo movimentos que podem ocasionar uma lesão, algum tipo de movimento que não é desejado no agachamento. Então ele é um exercício muito importante de um programa de treinamento de força. Para a execução, eu vou chamar a professora Salete, que vai me ajudar na demonstração. E aqui começa um primeiro ponto importante do agachamento. Antes da posição inicial, antes de começar o movimento, nós temos que cuidar do saque da barra, do rack, do apoio. A primeira coisa importante é a altura. Essa altura da barra, ela não pode estar muito alta. Ela já deve estar mais ou menos na mesma linha da onde ela vai ser apoiada nas costas. Então, por favor, fica de costas aqui. Então a barra, né, ela vai ser apoiada no bode superior da escápula, abaixo da coluna cervical, abaixo da C7. A barra não pode estar em cima daquela C7, daquela protuberância óssea que nós temos aqui nessa região. A barra vai ficar aqui. Então, quando de frente para a barra, por favor, a barra já tem que estar colocada numa altura ideal. O que acontece às vezes que a barra fica acima, faz uma demonstração como se a barra estivesse alta, fica na ponta dos pés assim para tirar a barra. Uma coisa muito comum é a barra estar muito alta, a pessoa fica na ponta dos pés, aí recebe um impacto dessa barra logo na saída. E também é uma posição perigosa que pode desequilibrar. Na posição adequada, por favor, coloca a barra novamente no apoio. Na posição adequada, o levantador vai entrar embaixo da barra e se posicionar como se fosse fazer um agachamento. Então a Salete vai entrar na barra, posicionar a barra no ponto adequado, afastar os pés como se fosse um agachamento, já está com o quadril para trás, exatamente como se fosse fazer um agachamento, e executar a saída do rack empurrando a barra para cima, fazendo um agachamento já empurrando a barra para cima,
pode fazer, tirando a barra, e com passos pequenos e o pé praticamente arrastando no chão, vai dar alguns passos para trás, o ideal é no máximo 3, tá? E acertar a distância do apoio, né, para que a barra não bata no apoio e o levantador consiga fazer o movimento. Esses passos para trás, eles precisam ser pequenos, o mais rasteiro possível, próximo, rente ao chão, para não acarretar um desequilíbrio ou uma posição que possa acarretar numa lesão, numa entorse, né? Algum tipo de lesão nesse sentido. Tem que estar tudo muito estável, né? Mesmo com pesos leves, a pessoa tem que fazer o movimento e prestar muita atenção na postura, como se esse agachamento tivesse pesado, porque é um exercício, assim como o levantamento terra, é um exercício possível de se pegar bastante peso. Então, no processo de aprendizagem, já temos que cuidar desses detalhes, né? Apenas para tirar a barra do apoio. O segundo ponto importante do agachamento, depois da saída da barra, é a posição inicial. Então, na posição inicial, a cabeça, o aluno vai estar olhando para frente ou um pouquinho para cima. Isso ajuda na manutenção de uma boa postura para o agachamento. O afastamento das mãos vai ficar de acordo com o conforto do executante. Varia muito dependendo da mobilidade dos ombros, né? O executante pode ter um conforto com as mãos mais afastadas ou menos afastadas, mas o normal, o mais indicado, o padrão, é que os cotovelos fiquem mais ou menos a 90 graus, mais ou menos. Assim gera uma boa estabilidade dos braços na barra. Quando essa mão está muito afastada, afasta um pouquinho, por favor, as mãos. Afasta bastante, exagera. A barra, ela tem um pouco menos de estabilidade, ela pode balançar mais. Mas isso depende muito do aluno, depende muito do conforto que ele tem para levantar mais peso. O cotovelo deve estar projetado para frente, embaixo da barra e não para trás. Um erro muito comum que tem é as pessoas, ou por encurtamento de peitoral, por falta de mobilidade de ombro, ou por uma técnica não adequada mesmo, esses cotovelos estarem projetados para trás. Não, ele tem que estar projetado logo numa perpendicular com a barra, logo abaixo da barra. O core, o abdômen, a região anterior, né, muito bem contraída, não só a região anterior, mas todo o cilindro do core, né, tem que estar bem ativado, tanto o transverso, oblíquo, a parte posterior também. Quadril, o quadril contraído, com o glúteo máximo contraído, né, todos esses músculos do quadril ativados. Os pés afastados na largura do quadril ou na largura dos ombros, conforme isso também é uma particularidade. Nós temos que achar, conforme o levantador vai executando e vai dando feedback para você e o treinador vai avaliando o movimento, nós vamos encontrar o afastamento ideal, mas normalmente deve-se ficar na largura do quadril ou na largura dos ombros, né? Com as pontas dos pés voltadas para fora em abdução, com a ponta do pé para fora, que vai facilitar a postura, vai facilitar a entrada do quadril numa amplitude grande de movimento e que o joelho fique para fora na direção correta do posicionamento dos membros inferiores. Então, dependendo da posição inicial, nós podemos já perceber alguns erros, tá? O primeiro erro é o posicionamento dos pés. Os pés podem estar, por exemplo, paralelos, com a ponta do pé apontado para frente. Isso normalmente é um erro. Então, vamos afastar os pés e abrir os pés em abdução. A outra coisa que pode acontecer é o aluno já na posição inicial apagar a curvatura fisiológica, a lordose, retificando. Então, olha como o quadril, como aconteceu uma retroversão da pelve e a coluna
lombar ela foi apagada, né? Fica na posição agora adequada. Aqui está certinho a posição. Né? Deve-se sempre, em todos os exercícios de musculação, preservar as curvaturas fisiológicas, principalmente essa região lombar. Então, apenas na posição inicial, nós percebemos que o corpo necessita de algumas qualidades para fazer o agachamento. Então, por exemplo, o pé precisa de estabilidade. Por isso que é importante um calçado que você tenha estabilidade para fazer o agachamento. Calçados que tenham um bom amortecimento, que são recomendados, por exemplo, para a corrida, não são os adequados para fazer um bom agachamento, né? O sapato mais adequado é uma sapatilha de levantamento de peso. No caso, ela está usando uma sapatilha de levantamento olímpico, né? Um sapato de levantamento olímpico que é bem duro, tem um solado bem duro, que permite uma boa estabilização desse pé. A necessidade da articulação do pé é estabilidade. Tornozelo, a necessidade de qualidade de movimento do tornozelo é mobilidade. Esse tornozelo precisa ter mobilidade, precisa ter amplitude para mexer, para você conseguir fazer um bom agachamento. Quadril, também o quadril vai precisar de mobilidade para que esse quadril desça, para que esse quadril consiga ficar numa posição adequada para fazer o agachamento. Coluna lombar você precisa de estabilidade. Os músculos do core precisam ter força de resistência para segurar, para estabilizar, para fixar o movimento adequado ao longo de toda a execução, no caso aqui do agachamento. A coluna torácica precisa de mobilidade. As pessoas que têm uma hipercifose, por exemplo, fica numa posição cifótica. As pessoas que têm essa região cifótica e que não possuem mobilidade na coluna torácica vão ter dificuldade apenas de apoiar a barra. Já no apoio da barra, elas vão sentir um incômodo ou nessa região ou na região do ombro, que vai ter que compensar, o braço vai ter que compensar para essa barra ficar numa posição adequada. Então, essas articulações, antes do agachamento, você vai precisar avaliar ou trabalhar essas qualidades nessas articulações. O movimento do agachamento, uma vez que a postura inicial esteja correta, o movimento do agachamento vai começar pelo quadril, né? O executante vai projetar o quadril para trás e logo depois, logo em seguida, quase que imediatamente, a flexão do joelho. Então a Salete vai fazer um agachamento agora e sobe lá em cima. É importante aqui, os dois erros mais comuns, as duas coisas mais comuns que devem ser observadas é o seguinte: manter essa curvatura fisiológica, manter a lordose, né? Não ter o arredondamento da coluna, que isso pode ser prejudicial, né? Então, o agachamento ele vai ser feito, procura fazer novamente para mim, por favor, ele vai ser feito até uma amplitude, aqui tá bom, onde se mantenha essa curvatura. Se numa curvatura maior, numa profundidade maior, desce um pouquinho mais, começar a apagar a coluna, agora ela está exagerando o movimento, existe algum problema, pode levantar, pode apoiar a barra. Existe algum problema na execução, tá? Então temos que perceber se vamos limitar a amplitude de movimento até onde o executante mantenha a postura adequada ou paralelo, né, a isso, temos também que fortalecer, fazer um trabalho de core para melhorar a estabilidade dessa região. Com isso, com essas duas coisas, aumentando progressivamente a amplitude e trabalhando o core, a gente consegue manter uma postura mais segura, mais eficaz no agachamento. Outro erro importante, um erro é a coluna. Temos que ter cuidado com a coluna na execução do agachamento. O outro erro comum agora são nos membros inferiores, no joelho. Então a Salete vai executar, ó, e vai fazer um valgo dinâmico, ou seja, vai projetar o joelho para dentro. Isso acontece principalmente na subida.
projetando o joelho para dentro, fazendo um valgo dinâmico, né? Isso também é um erro e não deve acontecer durante um agachamento. As duas, pode apoiar a barra, por favor? As duas causas que podem fazer, né, esse valgo dinâmico, é a falta de técnica, né? O aluno está começando, está aprendendo o movimento e não sabe aonde ele tem que fazer força adequadamente, não sabe a postura que deve ser mantida, não sabe que as estruturas articulares, né, por exemplo, o joelho e o tornozelo, tem que ser mantidos em um alinhamento. Isso tudo tem que ser falado, tem que ser dado feedback para o aluno no processo pedagógico, enquanto você está ensinando o agachamento. Então, o aluno precisa saber do posicionamento do corpo dele. No caso do joelho, ele precisa saber onde fazer força, né, quais os músculos, principalmente glúteo médio, onde realizar a força para que o joelho fique no alinhamento da ponta do pé. E a outra coisa que pode acontecer é um enfraquecimento, né, uma baixa ativação, uma falta de força do glúteo médio, que é um músculo que vai fazer a abdução, né, e manter esse alinhamento. Como eu disse no início, o agachamento, ele não só trabalha os músculos motores primários, não é importante apenas para os músculos motores primários, mas para os sinergistas e os estabilizadores. Então, trabalho de core, trabalho desses músculos estabilizadores de membro inferior, os adutores e o glúteo médio, também é muito importante. Ao longo do treinamento do agachamento, eles vão se fortalecendo, mas muitas vezes você precisa de um trabalho adicional fora desse exercício, um trabalho específico para esse músculo, para que não ocorra esse erro na execução. Um exercício que eu gosto muito de usar como um educativo, um preparativo para o agachamento por trás, é o agachamento taça, né, o goblet squat. O executante segura um kettlebell ou um halter na posição na frente do corpo, com os cotovelos bem fechadinhos, e vai fazer o agachamento projetando o cotovelo por entre os joelhos. Faz uma repetição, por favor, Samuel. Essa posição, normalmente, né, endireita um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais aqui, isso, sobe o quadril um pouquinho, ativa mais o core, isso, agora ó, postura perfeita. É uma posição, né, é um exercício que facilita a posição de entrada no agachamento. Então, pode subir, pode descansar. Esse exercício eu normalmente uso como educativo ou preparativo para ser usado o agachamento por trás, né? Normalmente, quando o aluno já está com em torno de 20 quilos segurando aqui na frente, já está na hora de ir para um agachamento por trás com uma barra, por causa de uma melhor distribuição de peso e uma maior possibilidade de colocar peso também nesse exercício. Outra variação importante, além do agachamento taça, outra variação que existe é o agachamento frontal. Agora, a barra ela não está mais apoiada, a sobrecarga longitudinal na coluna é menor, ela está na frente, possibilitando uma menor inclinação do tronco, o tronco vai ficar numa posição mais ereta, né? Existe uma menor compressão entre os discos intervertebrais, em torno de 10, 15%, e com essa postura de tronco, a articulação mais envolvida, né? Como o levantador consegue descer numa posição mais ereta, a amplitude do movimento no joelho aumenta, forçando mais o quadríceps. Então, tira da jogada um pouco os músculos posteriores da coxa, os isquiotibiais, colocando uma ênfase maior no quadríceps. O glúteo vai ajudar, da mesma forma que no por trás, e o glúteo ativado, né, de acordo com a amplitude. Quanto maior a amplitude, desde que a técnica esteja correta, maior a ativação do glúteo máximo. Então, por favor, pode mostrar? Vocês podem notar uma menor inclinação do tronco, o tronco fica um pouquinho mais ereto, ele vai menos para frente, né? E
Essa é a diferença do agachamento pela frente e por trás. Como a gente falou no início, né, as articulações elas precisam estar preparadas para fazer o agachamento. Então, o tornozelo precisa ter mobilidade, o quadril precisa ter mobilidade, a coluna lombar precisa ter estabilidade, a coluna torácica precisa ter mobilidade para começar a executar um agachamento. Mas tem gente que vai ter bastante dificuldade e aí a gente vai ter que fazer regressões, adaptações do agachamento por trás. Uma adaptação, uma regressão bem comum com idosos, com iniciantes, é usar um banco, uma caixa e realizar o agachamento, né, como se fosse um sentar, que o agachamento é um movimento de sentar, né, mas às vezes o aluno iniciante, o idoso, não consegue associar o que precisa ser feito, associar o movimento, né, e executar. Então, com um caixote ou uma cadeira, você pede para o aluno sentar e levantar, numa postura o mais confortável possível, o mais segura possível. E aos poucos, né, você pode aumentar a amplitude, tirando uma almofada ou uma anilha, e aumentando a amplitude do movimento aos poucos. Com isso, ensinando e treinando o movimento e os músculos a executarem corretamente o agachamento por trás. Nesse vídeo, procuramos conversar sobre os principais pontos de uma boa execução do agachamento por trás e algumas variações. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, é só entrar em contato aqui através desse endereço aqui embaixo. Obrigado!